Prontinho. Bom, deixa eu esperar o pessoal entrando, a gente começa efetivamente às 19h10, mas aí dá o tempo de eu conversar um pouquinho com vocês. Que disciplina que vocês têm esse semestre? Saúde da criança e adolescente, saúde mental e saúde da mulher. Ah, bacana. Então, mas vocês têm todos os dias aulas a semana toda? Só não terça. Só. Como? Só não tem Só de não terça. tem terça. Ah, só não tem na terça. Ah, tá. E todas são presenciais ou não? Tem alguma que é EAD pura? A aula é EAD. É saúde mental? É, saúde mental, que é EAD. Ah, e o saúde da criança vocês têm com a professora Vidotti, né? Ah, bacana. Bom, deixa eu ver quantas pessoas. 19 pessoas já. Denilda, Alessandro, Arthur, Carla, Cleison, Diane, Eliane, Fernanda, Franciele, Gabriele, Jaqueline, Juliana, Letícia, Luciana, Maria Cláudia, Matheus, Railca e Renan. Tiveram dificuldade para entrar? Não. Que bom. Tá. Vocês vão ver que o time sofreu algumas alterações, então tem algumas coisas que estão bem legais. Além desses fundos aí diferentes, vocês podem levantar a mãozinha, vocês já viram? Quem está no PC consegue levantar a mão para falar. É legal quando, por exemplo, a gente está numa sala, quando tem bastante gente, ou vocês têm vergonha de interromper, assim, pode levantar a mão que eu consigo ver vocês. Outra coisa bacana também é que quando eu estou projetando os slides, eu consigo ficar aparecendo no cantinho da tela. Antes vocês só viam os slides, agora eu consigo ficar visível também para vocês. Bom, a gente vai se encontrar às quartas e às sextas, então hoje eu vou começar na aula com vocês fazendo a apresentação da disciplina e já iniciando o conteúdo, tá bom? Como a gente faria como se estivesse na faculdade propriamente dito, tá? Então, se vocês vão tendo algumas dúvidas no decorrer da aula, vocês podem ir me chamando, ok? Então, deixa eu abrir o primeiro slide aqui para vocês. Ó, e é aquela coisa, hein, gente? Não me deixa falando aqui sozinha. Vocês sabem que eu sofro, sabem que eu fico triste. Não começa não, hein? Com essas síndrome de ausência que vocês têm. Área de trabalho. Conseguem ver os slides? Sim, dá para ver. Sim. Sim? Bom, então vamos lá. Sabem que no primeiro dia de aula eu sempre passo para vocês o calendário acadêmico, até porque vocês possam se planejar direitinho. Tem pessoal aí que vem do pós-plantão. Não sei se até lá, né, na data de B1, a gente ainda vai estar nesse modelo à distância. Gente, não passe meus slides. Então, mas eu gosto sempre de deixar vocês já orientados e organizados com relação à data de prova, tá? Não é a única coisa que dá mérito e crédito para vocês, mas é importante que vocês saibam. Então, B1, 7 de outubro, B2, 2 de dezembro, tá? Essa é uma disciplina AMI. Eu preciso configurar o sistema ainda, e vocês vão ficar um pouquinho presos no lobby ainda, tá? Mas agora tá mais fácil de soltar vocês. É uma disciplina AMI, significa que B1 e B2 é minha, então é bem mais fácil de moderar, vocês já conhecem o meu formato de fazer as provas, né? Vocês me conheceram no semestre passado, agora acho que já perderam essa questão do desconhecido, né? Já sabe como que é a minha metodologia de ensino.
Bom, nessas competências, né, e objetivos da disciplina, vocês vão ver que a gente vai compreender os cuidados e agravos relacionados aos cuidados da saúde da mulher, bem como os cuidados relacionados ao pré-natal e às suas patologias. Vocês vão ver que a gente vai aprofundar bastante as competências relacionadas a como o enfermeiro é empoderado nesse cuidado de pré-natal e cuidado da saúde da mulher dentro do âmbito de atenção primária à saúde. É o local onde quem gosta de atenção, quem tem essa intenção de seguir para atenção primária à saúde, vocês vão ver que aqui é onde realmente o enfermeiro ganha voz, tá? E aí a gente vai conhecer também os agravos relacionados a todos os momentos do parto. Então, a gente vai conhecer os tipos de parto, né? A relação que o enfermeiro tem nessa indução, ok? E aí a gente vai conhecer os momentos também relacionados ao puerpério e a relação também do aleitamento materno. Aí a gente vai seguir o conteúdo programático lá das unidades, então vocês sabem que tem que falar também com relação às políticas públicas da saúde da mulher, não tem como, tá, não falar sobre isso, então também a gente vai passar sobre o câncer do colo uterino, que fica aí permeando umas doenças ranqueadas aí com relação ao... Nossa, tô falando igual meus filhos, ranqueado. Sobre o que ganha os tops aí de acometimentos da saúde da mulher, além dos cânceres maternos de saúde de mama, e como que o enfermeiro intervém nesses rastreamentos, ok? Vamos falar também sobre as infecções sexualmente transmissíveis, além das vulvovaginites, né? Como que o enfermeiro reconhece esses acometimentos. Vocês vão ver que na atenção básica e também em outros ambientes, talvez na saúde, em algumas circunstâncias, por exemplo, na saúde secundária e até na terciária, o enfermeiro tem condições de evidenciar e fazer diagnóstico nessas mulheres, ok? Vamos falar também sobre a violência contra a mulher. Vamos falar também sobre dados epidemiológicos, vamos falar também sobre a humanização da questão dos cuidados contraceptivos da mulher, a humanização da mulher, tudo sobre a mulher, tá? Falando propriamente, uma vez ou outra a gente vai falar sobre o homem aí, mas a gente vai ganhar vez nessa disciplina, tá? Vamos falar sobre os contraceptivos, sobre os cuidados no climatério, falando um pouquinho sobre essa fase na adolescência na questão hormonal. Vamos falar também sobre a gravidez, né? Sobre todos esses períodos de gestação, quais são os riscos que a mulher tem. Também vamos falar sobre as criticidades da gestação. Então, nós temos a diabetes mellitus, temos a DEG, que é a doença hipertensiva especial da gestação, temos as gravidezes ectópicas, né, além das questões inerentes à gestação. Vamos falar também sobre a placenta prévia, sobre as placentas implantadas de formas incorretas. Vocês vão aprender a calcular data provável do parto, vocês também vão aprender a calcular idade gestacional, e aí geralmente a enfermagem dá uma titubeada, porque a matemática realmente não é o nosso forte, mas eu creio que vocês vão gostar, tá? Vamos falar também sobre... O que essa doença de Chagas está fazendo aqui? Gente, esquece doenças de Chagas, tá? Não tem doença de Chagas dentro do conteúdo programático de saúde da mulher. Veio parar aqui, não sei porquê. Vamos falar sobre o que a gente faz com relação ao pré-natal dentro da atenção primária à saúde, tá? Como que a gente prepara essa mulher para a chegada do parto, não é só simplesmente fazer os exames, né, e falar, venha mamãe. Aliás, mãezinha e mamãe é uma coisa que eu abomino com relação ao atendimento à mulher na atenção primária à saúde, tá?
vocês vão entender que existe todo um mecanismo de parto, né, com relação ao parto normal e as complicações em decorrências desses também, tá? Assistência à puérpera também e esses cuidados no pós-alta da mãe, né? Como que a gente vai cuidar com relação a esse binômio, né? E como que vai ser essa visita domiciliar também no pós-parto, ok? E aí vocês também vão ter toda essa prática e o manejo com relação ao aleitamento materno e com relação à promoção e proteção à saúde do binômio, tá? Nesse período aí que vem a ser um indicador de saúde tão importante para a gente. A gente sabe que uma grande estratégia com relação à consolidação de boas práticas de saúde vem a ser a controlar esses indicadores de natalidade, mortalidade e isso permeia esse controle de prática de promoção à saúde, ok? Bom, como eu falei no início para vocês, essa é uma disciplina AMI, né? Aula modelo institucional. Então, vocês já conhecem, precisa fazer toda uma interação lá com o portal de vocês. E assim, gente, não deixa para a última hora, né? Vocês já são aí quinto semestre, estão na metade do curso, né? Já chegaram na metade do patamar de ser um enfermeiro, ok? Então, para que a gente está vivendo um momento diferente da história, né? E vocês precisam cada vez mais entender que a disciplina vem de vocês. Não sou eu que vou ter que ficar falando, gente, por favor, não esqueçam de acessar o AVA. Gente, olha, vai fechar o portal, não esqueçam de fazer as atividades transversais. Olha, vai fechar tal disciplina, se vocês passarem raspando, aí depois chega lá na hora, tem não sei quantos alunos de exame. Eu, de verdade, eu fico bem entristecida quando eu vejo aquele monte de aluno pendurado no exame, porque vocês têm bastante chance com relação a conseguir pontuação, né, e ter um bom fechamento com relação às notas. Mas não deixe para a última hora, porque se tem uma coisa que aluno gosta, parece que é sofrer na última hora, né? Então, assim, tem que ter disciplina. Vocês têm que entender que, embora vocês estejam no ambiente interno, né, de domicílio, de dentro das suas residências, que isso, em algumas circunstâncias, até facilita, né? Tem gente que não vai precisar pegar condução, tá mais cômodo, mais confortável, mas vocês têm que imbuir esse pensamento que é o horário do estudo, né? Não adianta ficar deitado na cama com o celular na mão. Gente, isso daí é se auto-sabotar, tá? Ai, não, eu tô aqui, tô assistindo aula, tô. Aí eu já descobri um dia aí, participando de uma reunião, que eu nem sabia disso, tá? Que se você minimizar o Teams, você consegue, sei lá, acessar o Instagram, o Facebook. Olha, eu não sabia disso. Você deixa ele como segunda base. E aí o professor fala, você tá aí, gente? Vocês estão aí? Você só responde, sim, professor. E na verdade você não está, né? Sua mente está em outro lugar, você está dando altas curtidas no mundo, e aí o seu processo de disciplina com relação à aprendizagem está indo por água abaixo. Tenha disciplina e plena consciência que você é responsável pelo processo de aprendizagem e se tornar um bom enfermeiro. Mais do que nunca, né, a gente está falando sobre a necessidade de ser enfermeiro, né, de qualidade, né? Olha a responsabilidade que vocês têm com relação ao futuro de vocês mesmos e das pessoas, ok? Então, na proposta metodológica, vocês já conhecem que ela é formada aí por 3 pilares, né? Então, vocês têm a avaliação, que é composta por B1 e B2. Pontuação continua sendo a mesma, tá, gente? Então, B1, 1.000 pontos. B2, 4.000 pontos, tá? E as atividades que vocês têm, dadas por mim, né? Então, professora, a senhora vai dar trabalho? Olha, eu estou pensando seriamente, muito seriamente, em não aplicar trabalho para vocês, ok? Qual é a minha proposta metodológica para esse semestre, principalmente com relação a B1? B2, eu sempre gosto de pensar mais próximo, tá? Porque aí também depende da desenvoltura de vocês. Nossa, o Renan tá caindo toda hora. Como vocês estão aqui comigo... Tô com falha em admitir o Renan.
como vocês estão comigo aqui dentro do ambiente virtual, eu percebi no semestre passado que vocês têm uma boa aderência, aceitam bem, e a gente consegue ter uma boa discussão com relação à aplicação de atividades em sala de aula online. Então, sabe o Socrative que a gente fazia no semestre passado, lembram? Aquelas atividades que a gente aplicava dentro do ambiente virtual mesmo? Sim. Sim, eu gosto quando vocês me respondem. Obrigada. Então, a gente vai trabalhar com esse esquema de pontuação, tá? Então, em B1, geralmente essas atividades aqui valem 1.000 pontos. Então, por exemplo, pode ser que na sexta-feira eu faça uma atividade de Socrative com vocês. Ah, professora, mas a senhora vai avisar quando vai dar atividade? Possivelmente não, tá? A não ser que for uma atividade que tem um peso muito alto. Ah, vai valer 500 pontos, que eu não vou fazer isso, tá? Dificilmente eu faço uma atividade valendo 500, a não ser que for, por exemplo, tópicos do semestre passado de vocês, valia, acho que 3.500 pontos. Era meio loucura eu ficar fazendo de 100 em 100, né? Para ficar lançando isso no portal de vocês, dá muito trabalho, né? Imagina, tem salas minhas que tinham 90 alunos, não tem perna para fazer todo esse lançamento, né? Então, pode ser que de uma sexta-feira, olha, vale 100 pontos a atividade de hoje, e aí vocês fazem, e eu acho que fica mais proveitoso até com relação ao aprendizado de vocês. E vocês sabem que vocês têm aí a plataforma para responder com relação à pré-aula e após aulas que vocês pontuam, tá? E aí a avaliação continuada continua do mesmo formato, né? Eu não sei qual é o nível dessa disciplina, se ela é uma nível 1 ou se ela é uma nível 2. Vocês vão descobrir isso primeiro do que eu. Gostaria muito que vocês me informassem, porque é importante para mim, né? Saber quanto que vai ser a pontuação de vocês, que para mim não vai variar, na verdade não muda, porque se for nível 1 ou nível 2, as minhas atribuições quanto professora de aplicação de prova e atividade de sala vai ser a mesma, tá? 1.000 em B1 de atividade, 1.500 em B2, as provas valem 1.000 e 4.000, dá na mesma. Só que às vezes vocês perguntam para mim algumas coisas e eu preciso saber qual que é o nível da disciplina, tá? Então o aluno vem e fala, professora, desesperado, ai meu Deus, porque não sei o quê. E aí eu preciso saber, olha, mas é nível 1 ou nível 2, tá? Então, continua na mesma, tá? As atividades virtuais que vocês fazem do portal, a atividade transversal, né? Então, não esquecendo aí do desafio nota máxima, né? Que vocês têm aí um semestre inteiro para estar desenvolvendo, gente. Não fica deixando para a última hora. Vocês têm aí várias formas de conseguirem nota. Não fica deixando também querer passar, mas eu passei com 6.000 pontos, tá ótimo. Tá péssimo, né, gente? Por favor, não sejam alunos medianos, tá? Não é legal fechar currículo com nota mediana, rasinha ali, tá? Não vai ser bacana nem para vocês mesmos quando vocês forem avaliar o currículo de vocês, sabe? Quando você pega ali o seu diploma e vai olhar suas notas, você fala, nossa, que notinhas michurucas. Gente, vocês têm alguma dúvida com relação ao processo de avaliação continuada, metodologia de notas, que eu possa tirar essa dúvida com vocês agora? Pessoas? Eu não, Pro. Não. Mas não? Posso passar, então, para a disciplina propriamente dita? Sim. Sim. Pode. Espera aí que tem uma pessoinha presa no lobby aqui. Espera aí, enquanto eu me ajeito aqui. Vou passar o próximo slide, porque eu fiz o favor de fechar. Ué, fechei a câmera? Fechei.
Vamos lá, então. Então, continuando ver os slides. Sim. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre as políticas públicas da saúde da mulher, tá? Para que vocês entendam na onde vocês entrando, onde que vocês estão entrando com relação ao conteúdo, quais são os direitos, né? Qual é a história, né? Eu sempre gosto de contar um pouco do contexto histórico, né? Ninguém é ninguém sem conhecer a sua história. Ninguém sabe se você não sabe para onde você não sabe para onde você está indo, se você não sabe de onde você veio, tá? E aí, existe um programa que chama PAINSME, né? No próprio livro de vocês tem esse contexto, né? Que é o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que foi criado lá em 83, tá? E aí, ele teve uma redemocratização com relação à circunstância que ocorreu lá na conferência, junto com a Alma Ata. Tá? A Alma Ata foi um documento que teve um encontro de... Espera só um pouquinho. Deixa eu liberar uma pessoinha aqui. Pronto. Lá, em 1978, junto com a conferência da Alma Ata, que praticamente eles cuidavam foi uma conferência que ocorreu para que eles cuidassem dos cuidados primordiais aplicados em todo o mundo, né, globalmente falando, né, particularmente dos países que estavam em desenvolvimento. Então, enfatizando principalmente o contexto feminino. Tá? Então, antes dessa proposta da declaração da Alma Ata, a gente tinha bastante dificuldade com relação a esses contextos de países desenvolvidos, tá? E, paralelamente a isso, no âmbito do movimento sanitário do SUS, lá na época de 1990, então, a gente começou a desenvolver esses primeiros aspectos dos pilares de desenvolvimento do SUS, né? Então, foi tudo meio que andando junto, né? A Política Nacional de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, né? E algumas garantias. Eu só vou colocar vocês no mudo, tá, gente? Porque eu não tenho uma interferência aqui no meu microfone e eu não consigo me concentrar direito. Agora sim. Então, o objetivo dessa política propriamente dito é promover, então, essas melhores condições de vida da mulher, né, com relação à garantia de direitos, ampliação ao processos de serviços de promoção e prevenção e assistência à recuperação da saúde da mulher, né. Foi só em 2004, então, na verdade, que a gente teve uma promulgação melhor desses direitos, ok? E aí, parte desses direitos da mulher, né, foram melhorados com relação à entrada desses padrões, né, melhorados da OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, né, que cuida aí das condições de saúde dos países da Américas, né. Então, alguns direitos sexuais e direitos reprodutivos foram incluídos dentro desses direitos humanos, que não eram, né, integrados. É uma coisa assim que realmente assusta o quanto demorou, né, para tudo isso ser promulgado, para tudo isso ser instituído legalmente, né, o quanto as mulheres sofreram neste contexto. Bom, e aí, na Conferência de Cairo, em 1994, né, que foi uma conferência internacional sobre a população e o desenvolvimento das Nações Unidas, que aconteceu lá no Egito, né, houveram vários aspectos de desenvolvimento da vida humana e foram abordados vários meios com relação à vida feminina, né. Aqui no Brasil, essa conferência impactou implicitamente nessa questão de garantir um acesso efetivo aos métodos contraceptivos, né? Eles falaram também dessa questão de discriminação, da orientação sexual e identidade de gênero, né? Dessa eliminação das prevenções das morbidades maternas, porque até então não era muito relacionada essa questão de mortalidade materna,
Não era muito visto esse rastreio com relação às doenças oriundas da maternidade, né? A interrupção de gravidez em casos previstos por lei, né? No Brasil, a gente sabe que ainda o aborto não tem, não é liberado, mas também não tinha nenhuma cláusula que garantisse isso para as mulheres, ok? Nem mesmo nos casos que a gente já conhece atualmente, né? Nos casos de anencefalia, nos casos de estupro, ou nos casos de risco à saúde materna, ok? E aí, a gente também, aqui, a Conferência de Cairo garantiu o serviço da saúde sexual e reprodutiva da mulher, tanto na linha LGBT, de adolescentes, e naquelas mulheres que vivem na questão de vulnerabilidade, e também é um avanço com relação à prevenção e controle do HIV/AIDS, tá? E essa Conferência de Cairo, que aconteceu lá em 1994, eles permearam que todos esses avanços ocorressem pelo menos até o ano 2000, ok? E aí, quais eram essas linhas de cuidados, né, prioritárias aí com relação à saúde integral da mulher? As linhas prioritárias que eles desenvolveram foi a atenção obstétrica, principalmente, porque se eu preciso falar que eu preciso melhorar essa questão de mortalidade materna, óbvio que a atenção obstétrica precisa estar em foco, ok? Atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência, né? Porque só agora, gente, de uns anos para cá, é que a visão da questão de que a mulher não tem culpa da questão da violência que é sofrida a ela, é que foi mudada. Né? A gente bem sabe que essa referência de que, mas que ela estava vestindo uma saia curta, então ela estava sendo promíscua, isso é uma visão muito recente da questão do machismo que existe até então e do androgismo que existe até então, tá? Essa atenção clínica ginecológica e da menopausa que foi inserida dentro da atenção primária à saúde, ok? Então, eu tenho uma atenção integral da mulher desde da questão da adolescência até as suas finalidades com relação ao período de fertilidade, tá? E aí eu passo toda a questão de vida reprodutiva dela, né? Incluindo aí as ISTs e as doenças transmissíveis, ok? E aí também eu faço um paralelo com relação às afecções, né? Principalmente a questão de colo de útero e câncer de mama. Com relação ao planejamento familiar, a gente tem alguns marcos legais aí da Constituição. Em 1988, a gente tem essa promulgação, né, da Constituição que se tornou dever e responsabilidade do Estado essa questão de que o Estado deve propiciar o recurso, né, do planejamento familiar. Até então era a única e exclusiva responsabilidade das famílias. Agora não, a partir de 88 e com uma nova reformulação em 96, o planejamento familiar se torna dever do Estado, tá? Então, eu posso procurar esse recurso dentro da esfera do SUS, sendo respaldada pelo Estado. E aí, dentro ainda dessa política integral de saúde da mulher, foi ofertada essa questão de contraceptivos, né, e do cuidado a esse planejamento, tá? E aí, não só de uma forma unilateral, mas é para que eu possa oferecer para a mulher, né, inúmeras formas dela fazer esse planejamento familiar e não só de fazer um enquadramento naquilo que seja focal. Então, houve o surgimento da pílula combinada, né? A pílula combinada que tem o estrogênio e a progesterona, né? Houve o desenvolvimento da pílula de emergência, que também é conhecida como pílula do dia seguinte. A mini pílula, que ela é focada mais no uso para as mães que amamentam, tá? Porque ela tem na sua composição só a progesterona, na verdade é o progestageno, tenho dificuldade de falar o nome dessa formulação, que ele é similar à progesterona natural, tá?
E aí outros contraceptivos injetáveis, como aqueles mensais, os trimensais, o DIU, o diafragma, né? Além dos preservativos, feminino e masculino. Então, houve uma gama com relação à distribuição e aumento dessa contracepção, para que a mulher não ficasse somente voltada a um tipo de contraceptivo, né? Eu ofereço muito mais recursos e de forma gratuita dentro do governo do estado, ok? E aí a política de atenção integral à saúde das mulheres, né? Ela atende de forma intersetorial, tá? E o que significa atingir de forma, ela atende de forma intersetorial? Significa que eu não tenho só o olhar com relação à prevenção e à promoção, mas eu também olho além desse cuidado da mulher, ok? Então, eu tenho todas essas esferas que vocês estão vendo aí na telinha, tá? Então, eu tenho esse Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que envolve o Pacto Nacional de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Além dos outros pactos, tá? Que envolve a questão do enfrentamento de tráfico de pessoas, de epidemia de feminização de AIDS e outras ISTs, e da violência institucional da Rede Cegonha. A Rede Cegonha a gente vai falar também um pouco mais lá na frente, tá? Com relação à violência à mulher, a gente pressupõe que a rede precisa trabalhar de forma articulada. Vou dar um grande exemplo para vocês do que é trabalhar de forma não articulada e no que isso implica, né, para uma mulher que sofreu uma violência. Vocês sabem que a gente tem um caso bem recente que foi exposto nas redes midiáticas, que foi dessa menina que foi violentada, né, pelo tio aí durante anos e acabou gerando uma criança indesejada, sabem? Sim. Sim. Certo. Então, eu vou falar para vocês, se coloquem no lugar dessa família ou dessa criança, enfim. Eu não sei se vocês tiveram acesso, mas foram feitas alguns testes em unidades de saúde com relação a essa mesma esfera de cuidado, tá? Uma pessoa se fez passar por essa situação, né, para mostrar o quanto é fragmentado o nosso sistema de saúde ainda com relação a essa articulação, né? E aí essa pessoa, né, essa repórter, ela foi num determinado local falando que estava gestante, tá? Fruto de um estupro. Foi veiculado isso, se eu não me engano, foi no Fantástico que passou isso. E ela disse que estava gestante e precisava fazer o aborto permitido por lei, e em vários locais que ela foi negada esse acesso que é garantido por lei, né? E para vocês verem o quanto a fragmentação e a falta do conhecimento da lei é complexo e dificulta tanto o sistema ser operacionalizado. Aí você diz assim, mas professor, onde que o enfermeiro entra, né, nisso, né? Porque quem deu a informação, eu não sei se vocês chegaram a ver essa reportagem, foi bem interessante. Mas isso, vocês vão ver que trabalhando na rede de urgência, né, ou mesmo em atenção primária à saúde, ou na rede terciária de atendimento, né, na rede hospitalar, a mulher, quando é vítima de uma violência, vocês são a porta de entrada de qualquer estabelecimento de saúde. A primeira pessoa que ela vai encontrar é você. Se você não estiver preparado para atender de forma, primeiro, humanizada, segundo, concisa com relação às informações que você precisa dar e orientado com relação ao que você precisa partilhar de ações, você vai mais prejudicar essa mulher do que tentar ajudar, né? Então, eu preciso trabalhar em rede, né, e saber aonde que eu tenho que encaminhar essa mulher, o que eu tenho que fazer com essa vítima para que eu não atrapalhe mais o processo, ok?
Então, quando você começa a trabalhar dentro de um processo de saúde, você precisa saber quem é você dentro desse processo. Se dentro desse local que você vai trabalhar, você vai receber possíveis vítimas de agressão, possíveis vítimas de violência, você precisa saber quais são os protocolos que ali podem ser acessados, que ali podem ser desenrolados por você, enfermeiro, tá? Dentro do SUS, o enfermeiro, ele tem muita autonomia, tá? Usem essa autonomia com inteligência, com segurança e principalmente com assertividade, tá? Porque é muito ruim quando você chega num sistema de saúde, seja por qual causa for, e você encontra uma pessoa que fala, só um minutinho, ou se não, ai, não é comigo, vai naquele outro lugar. Agora, imagine numa situação de violência, né? Tudo que você não quer e não precisa é que alguém mal formado ou mal orientado, ou que não está ali para fazer seu papel realmente, tá? Não queira compartilhar do objetivo de cuidar realmente, propriamente dito, tá? Então, primeiro eu preciso reconhecer aqui os verbos que estão aqui no infinitivo, eles fazem realmente a roda do cuidado, tá? Eu preciso conhecer, colaborar, cooperar, associar-se e reconhecer, tá? Então, eu preciso conhecer o que o outro faz. Se eu estou dentro de uma rede de atendimento, né, o que eu faço e o que o meu outro serviço faz. Se eu trabalho dentro da urgência, eu vou fazer aquele primeiro atendimento da rede da minha paciente vítima, e para onde eu encaminho depois? Qual é o próximo passo? É na atenção básica que eu estou atuando? Para onde eu vou mandar essa vítima? Ok? Colaborar, prestar ajuda quando necessário. Mas eu não sou psicólogo. Você não precisa ser. Mas você é um ser humano e você foi formado para atuar na ajuda deste, tá? Então, cooperar, compartilhar saberes e ações, tá? E nisso, você precisa ter a segurança para atuar. Esse quadradinho fica na minha frente que eu não enxergo. Compartilhar saberes, ações e poderes, mas de forma segura, né? Preciso ter a certeza do que eu estou fazendo de forma assegurada. Associar a compartilhar objetivos e projetos dentro dessa rede, tá? Então, compartilhar uma experiência exitosa dentro de um projeto que faça bem para essa rede é uma forma assertiva de você trabalhar em conjunto. E reconhecer que o outro existe e é importante, né? Cada caso é um caso e eu não posso fazer nunca juízo de valor dentro de uma esfera de um acontecimento como esse, tá? Peraí. A Rede Nacional de Atenção Integral para as Mulheres e Adolescência em situação de violência, né? Ela existe, ela faz uma articulação com os governos, né, de origem federal, estadual, do Distrito Federal, municipal, né? E ela faz essa articulação para diminuir esses impactos, né, de violência e faz ações para que se consiga fazer uma sustentabilidade com relação a essa visibilidade social que a gente precisa manter, né, e ampliar as ações dentro do SUS, né? E como é que a gente pretende fazer isso, né? Primeiro, eu preciso fomentar, né? Preciso ter a ciência de que essas pessoas que estão atuando frente ao SUS, né, que fazem esse primeiro atendimento à vítima de violência, tenha certeza do que é a violência, né? A violência propriamente dita, eu creio que a maioria das pessoas entendem somente como aquele ato físico, ou somente aquele ato que a pessoa se sinta violentada, né? Ou se entenda como só, mas não é só isso, né? A Organização Mundial da Saúde, lendo agora para vocês, define a violência como o uso de força física ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou de privação. E aí a violência contra a mulher, né,
ela ganha esse patamar mais forte com essa mulher que está aqui na tela, que acho que grande parte de vocês conhecem, né? Sabem quem é? Eu não sei. Maria da Penha. Penha. Maria da Penha. Vocês conhecem a história da Maria da Penha? Ela era violentada, né? Foi violentada. Vocês sabem do que a Maria da Penha é formada? Não. Não. Não? Vou contar um pouquinho Não. da história da Maria da Penha para vocês, então, porque às vezes a gente sabe assim por falar, né? Lei da Maria da Penha já sabe que é uma lei de defesa à mulher, mas talvez não conheça um pouco do histórico. E a maioria das pessoas se engana quando acha que a violência vem somente dos lares de rendas mais baixas, de pessoas que não têm muito acesso, talvez, à comunicação ou outros meios de informação, tá? Então, a Maria da Penha, ela é uma farmacêutica bioquímica e ela estava finalizando o seu mestrado quando o marido dela, né, ela já estava, acho que na segunda ou terceira filha, parece, o marido dela deferiu um tiro, né, um golpe um trauma de arma de fogo na coluna, eu acho que foi lombar, deixando ela com grandes sequelas de locomoção. E não só isso, né? Isso foi um feminicídio, mas várias outras violências ela sofreu, né? Com relação a ele. Ele tentou eletrocutar ela dentro de uma banheira com água. Ele deixou ela dentro de um quarto trancada por 15 dias. E isso tudo aconteceu depois de 1978, quando ela se casou com ele. E, pasmem, todos esses processos, né, dentro da justiça brasileira demoraram, assim, mais de 8, 10 anos para serem julgados. Então, a primeira vez que o ex-marido dela foi julgado, depois de, acho que 8 anos que ele cometeu o primeiro ato de violência, de feminicídio contra ela, ele foi, né, na verdade, condenado, mas ele saiu praticamente solto, né? E depois ele já tinha sido condenado novamente, mas a lei foi deferida, uma coisa assim, eu não sei falar em termos legais, tá? Desculpem os meus termos leigos, mas ele não foi condenado. Então, buscando por justiça, foi que ela conseguiu que ele pagasse, na verdade, por todas as penas que ele deveria. Mas, assim, foi muito tempo se passando e esse sofrimento sendo passado. Então, assim, na verdade, ela foi uma das que sofreu com todas essas violências, né? E a gente conhece tão pouco sobre ela e sobre todas as outras mulheres que vocês, enfermeiros, vão atender. A grande dificuldade com relação a atender uma mulher vítima de violência é que a gente, às vezes, não conhece todos os tipos de violência, né? Porque existem vários tipos. Então, tem a psicológica, né? Que é aquela que é mais com relação à questão emocional e diminuição da autoestima. Então, sabe, aquelas pessoas que costumam diminuir a mulher e falando, você não pode usar essa roupa porque você não tem corpo para isso. Isso é uma violência feminina, ok? Também tenho a violência física, né? Quando eu ultrapasso o limite da integridade física da mulher, a sexual, né? Quando a mulher seja. Quando o homem não entende que o não é um não, ok? E aí ela é vítima, então, do estupro propriamente dita. A moral, né? Quando ela configura aí vítima de calúnia, de difamação ou de injúria. Tem a patrimonial, né, quando ela é vítima de uma subtração de patrimônio, de documentos e objetos. Vocês já devem ter visto algumas desses acontecimentos, principalmente quando elas são vítimas pela questão emocional,
né? Então, o homem vai lá e coloca toda esse jogo de afeto, e aí as mulheres são subtraídas dos seus bens patrimoniais, né? Economicamente também entra nessa questão patrimonial e econômica, né? E aí todas as repercussões oriundas da saúde física, mental e emocional da vítima ficam ligadas dentro desse espectro, né? Então, são muitas cicatrizes que ela vai levar. E aí, quando você atende uma vítima dentro desse contexto, uma das primeiras coisas que ela tem dentro da sua fala é muita vergonha de falar, porque ela tem medo de ser julgada. E a enfermagem, infelizmente, isso eu falo de convivência, tem muito costume de fazer juízo de valor, né? Então fica com aquela conversa de mas tá lá vivendo com ele, né? Mas é porque gosta, né? Mas é porque gosta de apanhar, mas porque, sabe? Você não tá ali para fazer juízo de valor, você tá ali para fazer o seu papel, o seu atendimento como enfermeiro e como profissional. Você não está ali para fazer um apontamento e nem tampouco falar sobre a vida daquela pessoa. Então, tudo que ela não precisa naquele momento é de mais alguém que diminua ela nesse contexto já tão degradante que ela já esteja vivendo, ok? Então, em algumas particularidades, ela já vem oprimida, já vem rebaixada, já vem diminuída, e ela nem vai falar o que esteja de fato acontecendo. Então, vocês precisam avaliar, por exemplo, vocês ainda não tiveram urgência e emergência, mas dentro da classificação de risco, né, do Manchester, existe um discriminador que a gente chama, que tem o nome de história discordante. Então, você está vendo que aquela mulher tem um hematoma ou tem uma história que não é coesa, que não bate com a realidade que você está vendo. Você pode discordar dentro dos seus princípios legais como enfermeiro, tá? E colocar como história discordante. Você observa que ela tem várias cicatrizes em diferentes graus, tá? De cicatrização. Então, um hematoma é mais roxo, o outro é mais esverdeado, são vários graus. E ela diz que caiu da escada. Quem caiu da escada apresenta equimoses, né? Nas proporções iguais. Né? Então, fica difícil de você avaliar e falar assim, mas não era para fazer juízo de valor, mas você precisa também proteger essa vítima, ok? E aí também tem que lembrar que existe não só os direitos da mulher, mas também tem a Constituição Federal que faz aí a proteção com relação aos indivíduos no poder coletivo, né? Então, eu gosto dessa parte aqui que fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, e ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Falando em miúdos, ninguém é obrigado a nada nessa vida, né? Então, eu preciso garantir com relação aos meus conhecimentos e princípios quanto enfermeiro, para que eu faça o meu juramento perante os princípios do Corém, mas primeiro de tudo, eu respeito a Constituição Federal. Para que vocês entendam um pouco mais, e vocês já sabem disso, né? Principalmente agora que a gente está vivendo esse número de esse nível histórico aí de pandemia, o feminicídio vem crescendo cada vez mais, né? Infelizmente, as mulheres estão aí mais reclusas no ambiente doméstico, né? E aí, eu não sei se vocês conseguiram assistir, mas eu fiz uma live junto com o professor Alexandre, e os números de pessoas que estão fazendo uso de álcool elevaram consideravelmente, né? Porque você está dentro de casa, recluso, aí eu acho que já vem aquela ideia de não tenho nada para fazer, o que eu vou fazer? Vou me embriagar. E aí, não que seja uma coisa ligue a outra, mas acaba não estou falando que ligue, eu estou usando o termo errado, desculpe, mas que diga, meu bem, me ajude, justifique. Acaba contribuindo, né? Isso. Contribuindo para
Exatamente. Não que contribua também, mas não que justifique, né? Aumenta o número aí de feminicídio e das mulheres que sofrem violência, tá? Então, a gente tem um número aumentado, está muito crescente com relação essa taxa de mulheres que sofrem violência, infelizmente, tá? E aí, o que o Ministério da Saúde faz com relação a isso, tá? O que nós, enfermeiros, temos que fazer, tanto em unidades de saúde pública quanto privadas, nós temos que notificar os casos de violência, tá? E aí eu vou dar um passinho para frente e depois eu volto, tá? Existe um sistema de notificação de agravos, tá? Que se chama SINAM, que é essa ficha que vocês estão vendo aqui, tá? Sistema de informes e agravos de notificação, tá? Então, quando ocorre uma violência à mulher, vocês devem preencher isso daqui. Ah, é só o enfermeiro que preenche o SINAM? Não, o técnico de enfermagem pode preencher o SINAM. Até uma recepcionista pode preencher o SINAM se ela conhecer, de fato, como faz o preenchimento adequadamente, porque quem vai pensamento desses dados no sistema é uma pessoa que não está vendo a vítima, ok? Ela só está interpretando o que está descrito nesse formulário aqui de SINAM. Então, eu preciso coletar a maior parte das informações de forma fidedigna e clara. Então, aqui que vocês estão vendo, está escrito exatamente isso aqui, tá? O que eu posso notificar? Caso suspeito ou confirmado de violência, estão vendo? Suspeito ou confirmado. Então, naquele caso que eu falei para vocês da vítima estar apresentando, né, hematomas, equimoses em diferentes graus de cicatrização, eu posso fazer essa notificação, tá? Então, caso suspeito ou confirmado de violência doméstica ou intrafamiliar, sexual também, tá? Ou autoprovocada, né? Em que caso que é autoprovocada? Tentativa de suicídio autoprovocada? Sim, tá? Tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. Percebem que a gente abrange todos os gêneros dentro dessas notificações? A gente não deve se calar, tá? Ah, mas não é só a mulher. Não é só a mulher. As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm identidade, tá? A gente não tem que tratar só de forma... tudo bem que a disciplina é saúde da mulher, mas a gente chegou a hora, né, mais do que da hora, da gente saber qual é o nosso papel quanto enfermeiro, tá? É essa questão de proteger a sociedade como um todo, ok? No caso de violência extrafamiliar comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças. O que significa isso, tá? No caso de violência extrafamiliar e comunitária, o que é uma violência extrafamiliar comunitária? Briga de bar, tá? Então, só serão objetos de notificação, né, crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígena e população LGBT, tá? Então, teve uma aglomeração, aquelas brigas, sabe aqueles... tem aquela festinha de final de semana, né? Esses dias eu ouvi um termo, como que é? Ah, porque minha filha queria ir no baile do fluxo. Eu quase tive um troço. Eu falei, o que é baile do fluxo? Diz que é o funk agora, né? Chama baile do fluxo. Então, teve a briga no baile do fluxo. E aí, foi pancadaria para tudo quanto é lado. É violência. Vai notificar? Não vai, tá? Porque isso daí é violência extrafamiliar, ok? Agora, intrafamiliar é diferente, tá? Então, teve pancadaria dentro da sua família, aí sim, eu preciso notificar, tá? Bom, e aí eu tenho outro tipo de ficha quando eu tenho a notificação interpessoal e autoprovocada também, no caso de intoxicação, tá? Então, aqui vocês
viram que eu tenho a violência autoprovocada, vamos supor que a pessoa tentou suicídio, além do suicídio de tentar se matar, né, ela tentou uma violência contra si e foi por uma intoxicação exógena. Então, eu tenho que fazer 2 notificações, tá? Bom, aqui vocês já viram, então isso daqui ele vai para a vigilância epidemiológica, tá? A vigilância epidemiológica cadastra isso daqui dentro de um sistema, e esse sistema fica responsável de ser ele que traz os dados epidemiológicos com relação aos determinantes, tá? De SINAM, tá? Com relação ao que como anda os nossos agravos de notificações e quais são. Ah, mas é só para ter informes? Não, eu preciso ter ações com relação a esses agravos que acontecem, tá? E aí, o que você vai fazer, né, com relação ao consulta de enfermeiro, né? Qual é o seu posicionamento frente a uma expectativa com relação a essa, né? Bom, preferencialmente, né, que você atenda esse paciente dentro de um ambiente silencioso, tá? E que tenha um espaço próprio para isso, tá? Tira essa paciente de dentro de um local que seja ruidoso ou que tenham várias pessoas acessando esse local, porque ela não vai se sentir suficientemente livre para poder falar contigo, tá? Preciso tratar a paciente com respeito e sem julgamento e sem juízo de valor, por favor. Lembre-se sempre do uso da empatia, tá? Tente disponibilizar tempo para essa conversa. Então, vocês viram ali que o SINAM tem vários espaços para preenchimento. Isso é burocrático, né? Primeiro colha a conversa e depois você preencha, tá? Não tentem fazer com que esse momento de atendimento fique validando e fomentando ali o sofrimento, tá? Façam perguntas objetivas com relação ao que aconteceu e evitem a revitimização, pelo amor de Deus. O atendimento é para a vítima, não é para você, tá? O que é revitimização? Você já viu aquelas pessoas assim? Ai, meu tio sofreu um traumatismo crânioencefálico. Também sofri. Ai, quebrei meu braço. Ai, quebrei minha perna. Sabe essas pessoas? Não sejam essas pessoas. Não seja esse enfermeiro. Não se revitimize. Ai, mas você está ali atendendo uma vítima de estupro. Olha, mas não fica assim, não. Você sabe o que já aconteceu comigo uma vez? Uma pessoa me perseguiu na rua. Você já foi estuprado para você saber o que é a diferença de um estupro de uma pessoa te perseguindo na rua? X não tem a ver com Y, ok? Não se revitimize. E se for para você falar uma palavra de apoio, não se compare ao que a pessoa está sentindo no momento, né? Fale uma palavra que realmente venha acalentar. Se revitimizar não vai adiantar nesse momento. Alguém abriu o microfone, quer falar comigo? Eu adoro quando vocês falam comigo. Falem comigo. Não, ninguém vai falar comigo. Professora, Oi? eu tenho uma pergunta em relação à notificação extrafamiliar, né? Uhum. Se, por exemplo, essa mulher estivesse lá nesse fluxo no baile e a agressão fosse voltada somente a ela, seria notificado? Se fosse somente a ela, sim. Mas se for num aglomerado, não. Certo. Tá? Tá bom. Mas aí, não, imagina. Porque assim, a mulher, ela é notificada. Agora, eu vou voltar aqui para você ver uma coisa. Peraí. Se eu clicar, ele Mas não se vem. fosse então não... Presta atenção, no caso de violência extrafamiliar, somente serão notificados crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiências indígenas e população LGBT. Quem que não vai ser notificado aqui? Homem. Homem. Uhum. Eu tinha um amigo enfermeiro meu que falava que isso era muito injusto. Falou, quer dizer que se a gente apanhar, a gente não é notificado? Eu falei, não, quem mandou ficar entrando no bolinho?
né? Então, homem não é notificado na violência extrafamiliar. Beleza, obrigado. Imagina. Eu gosto muito dessa frase aqui, e ela representa muito o que eu escolhi para ser e o que eu acho que vocês escolheram para vocês também. As pessoas vão esquecer o que você disse, mas as pessoas vão esquecer, e as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão de como você fizeram a sentir. Então, não esqueçam que aquele momento vai ser único na vida dessas pessoas, principalmente quando elas estão em momento de fragilidade, né? Então, quando vocês forem atender uma pessoa numa situação dessas, sejam a diferença, não sejam mais um, não sejam aqueles que a pessoa nunca mais vai querer lembrar, tá? Geralmente, numa circunstâncias dessas, as mulheres às vezes não querem revelar, né, o que aconteceu, como eu falei, por motivo de vergonha. Às vezes elas falam só para o médico, ou ficam constrangidas, né? Não se sintam menores por uma situação dessa, tá? É difícil para uma pessoa vítima de violência se abrir a todo tempo para todos os profissionais que vão abordar elas nessa situação, tá? Depois a gente vai falar sobre o que fazer com relação à medicalização, tá? Dessas vítimas de violência, principalmente no âmbito sexual, né? O que o enfermeiro precisa fazer, o que o enfermeiro precisa conhecer dentro da atenção terciária de atendimento, dentro da urgência, tá? Existe um coquetel de atendimento e vocês precisam estar preparados para esse atendimento da mulher vítima de violência sexual, ok? Bom, com relação ao cuidado que vocês vão prestar a essa mulher, né, vocês precisam estar abertos a esse acolhimento, tá? Então, principalmente ter um olhar voltado à questão de paciência, de preocupação, de entender se essa mulher vai ter um cuidado posterior a esse atendimento, porque independente do local que você esteja inserido como enfermeiro, se seja atenção básica, se seja urgência, ela vai ter um atendimento posterior e você precisa estar bem relacionado com esses atendimentos posteriores para saber o que ela vai ter de atendimento, tá? Então, ter essa segurança de falar para ela, olha, depois daqui você vai seguir estes e esses caminhos, é fundamental, tá? Para que ela tenha segurança também com relação a esses atendimentos. Agora, eu quero passar um filminho para vocês, dois, na verdade. Só que vamos ver se eu já aprendi como é que faz isso aqui. Peraí, gente. Tcharam! Peraí, muita paciência. Ué, cadê o negócio? Não, peraí. Vocês estão ouvindo? Vocês ouviram alguma Não. coisa? Não. Não? Não. Então, peraí. Eles precisam definir, entre outros pontos, os critérios gerais distribuídos de dinheiro por alguns estados e municípios. Não estou ouvindo não, professor. É porque tem uma pessoa que está com o áudio ligado, peraí. Ai, meu Deus. Peraí, tá, gente? Tenham paciência comigo. Não é isso.
não é isso. Ah, achei. Que legal. Agora eu acho que vai dar para vocês ouvirem. Só me falem, tá? Por favor. Peraí. No começo, ele cuidava de mim. Vocês ouviram? Ah, que Sim. ótimo. Tá. No começo, ele cuidava de mim. Me dava carinho e dizia que me amava. Com o tempo, ele passou a controlar os meus horários, me proibiu de sair sozinha, de usar salto e maquiagem. Passou a escolher até a minha roupa. Eu não podia mais cortar o meu cabelo. Me afastou dos meus amigos e da minha família. Dizia que era pro meu bem. Ele me humilhava, me ofendia e ameaçava. Mas continuava dizendo que me amava. Todos os dias, a cada 2 horas, uma mulher como eu é agredida por seu parceiro na Grande Vitória. Os sinais da violência nem sempre são percebidos. Assédio, controle, ofensas e ameaças também são formas de agressão. Aprenda a ler os sinais. A violência contra a mulher, a gente nem sempre sabe onde começa, mas sabe como termina. Conseguiram ouvir tudo? Sim. 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 Agora o próximo que eu vou passar para vocês, ele tem legenda, mas eu gostaria que vocês pudessem ouvir de olhos fechados. Ele é um pouquinho forte, mas se vocês quiserem eu passo 2 vezes, tá bom? Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tá me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus filhos, sabe? Eu tô tudo machucada. Polícia militar. Eu aqui em casa, o meu pai, ele tá batendo na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Bem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu contato tá ele pedindo. Agora, eu preciso de ajuda. Você que tá no meu celular, a gente... Tô te avisando. Ele tá perto do bebê. Polícia militar. Eu preciso de uma viatura com urgência. Meu marido entrou em desespero agora, quase me puxando da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha de 5 aninhos. Moça, pelo amor de Deus, preciso de uma ajuda. Moça, me aconteceu as coisas, o marido da moça passou a ter subida, pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, eu esqueci de fugir. Puxou. Tá preso. Em vez de contar com bastante, pelo menos vai nos no hospital, tá ok? Bom, então, de volta aqui atrás do agressor. Central agora está no local. O bom manda apoio, que é o masculino tá fugindo do local. O agressor está preso e está sendo conduzido para a delegacia. Forte, né? Sim. Oi, da polícia. Não, Sim, polícia peraí. militar. Oi? Vocês querem que eu passe de novo ou tá bom? Tá bom. Eu vi de olho aberto. Você viu de olho aberto? Na verdade... Oi? Passa de novo, por favor. Passo.
Peraí, só deixa eu fechar minha câmera, porque eu esqueço que vocês conseguem me ver pequenininho aqui. Só um minutinho, tá? Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Você encontrar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do meu. Polícia militar. Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? Polícia militar. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor. Meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha de 5 aninhos. Moça, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda na rua. Moça, eu acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, ajuda. Quer fugir, vai fugir. Puxou. Parado, tá preso. Em vez de contar com bastante ferimentos, nós estamos indo no hospital, tá ok? Bom, estamos de ronda aqui, atrás do... Você está aparecendo no local? O povo manda apoio, que é o masculino está fugindo do local. O agressor está preso e está sendo conduzido à delegacia. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Pera. Tudo bem aí, gente? Sim. Sim. Conseguiram ver direitinho? Sim. Peraí, deixa eu subir a telinha aqui, que vocês estão pequenininhos para mim. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Peraí, gente. Ai, meu Deus. Ai, ufa. Deixa eu abrir minha câmera agora. Bom, gente, o que eu pretendia não era impactar vocês, na verdade, era que, apesar que esse vídeo último me deixa muito impactada de verdade, mas que vocês entendessem que quando uma vítima chega dentro de um atendimento, ela chega nessa situação. Ela chega vítima dessa recorrência de trauma, né? E é você que vai atender, né? Então, estejam preparados para essa situação, ok? Então, não tratem como só mais um caso, embora o enfermeiro esteja ali voltado para atendimentos de inúmeras situações, e um ambiente estressor do dia a dia, mas não, aquele momento é um momento ímpar, sabe? É um momento diferente e que você precisa tirar do seu âmago a humanização que você tem, que geralmente, intrinsecamente, é dos novatos, mas não deixe morrer ela dentro de você, ok? E vocês querem falar? Falem alguma coisa. Fiquei triste, Pro. Ficou triste? Consegui Ô, Pro, falar. já aconteceu situações, assim, de violência aqui próximo de casa, onde a moça pedia socorro para os homens que estavam passando do lado do carro, ela
e o marido dela batendo, era namorado, não sei, batia nela, batia, e ela pedia socorro, ela falava assim, socorro, ele vai me matar, e o pessoal passava do lado e não fazia nada, entendeu? É nessa questão assim também, muitos falam assim, eu não vou me meter em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, alguma coisa assim. Sim. Mas assim, você via que ela pedia socorro, o que eu fiz? Eu entrei, liguei para a polícia, em um ato assim, de desespero, eles pediram o número de placa de carro, eu dei número de placa de carro, mas eu falo assim na questão da violência mesmo, que muitos veem como impedir a situação, no caso assim, poderia ser o último dia de vida dela naquele momento, entendeu? Não sei. Sim. E assim, e a pessoa passa do lado e também não ajuda. Uhum. Tá Fica omisso, né, Jaque? Aham. Eu praticamente tenho muitas recordações da minha infância. Coisa, Maria do Gato pra dentro. Quando meu pai Mensagem feria vários socos na minha mão. Não, era pra pôr logo, porque de repente tá com a porta fechada, ele quer mijar. Ai, desculpa, gente, o microfone tá aberto, desculpa. É a Ana Carol que tá falando, né, Ana? Pro, desculpa, eu esqueci aberto aqui, desculpa. Não, mas espera aí, é que eu tinha uma aluna falando que tem a Vanessa. a Sou Vanessa? Sou eu. Oi, Ivan. Eu compartilhei Fala, meu bem. com vocês que eu tenho inúmeras recordações de quando eu tinha 12, 13 anos, de quando meu pai desferia vários socos na minha mãe, e a gente se escondia com medo mesmo de apanhar. Então, assim, são coisas que a gente não esquece. É literalmente aquela frase, né, que você mencionou, a gente não esquece. É uma coisa que fica, né, lá no fundo da memória, né? E quando de vez em quando a gente vê essas situações, a gente acaba se colocando no lugar dessas mulheres, né? Eu hoje sou uma mulher, hoje eu tenho meu esposo, tenho a minha família, e eu posso afirmar com muita exatidão que a minha mãe, ela foi muito guerreira, muito guerreira. Uhum. E é uma situação assim que é horrível. Eu só posso, assim, a melhor definição é horrível, essa sensação de você ver, né? É horrível. De impotência, né? Sim, literalmente. Eu era criança, né? Eu não tinha. Acho que se a gente entrasse no meio, era capaz do meu pai até dar um soco na gente mesmo, sabe? Então, graças a Deus que os meus filhos, a minha filha, né? Eu tenho uma filha mulher, eu tenho um esposo maravilhoso, graças a Deus, assim, Deus me abençoou muito com uma pessoa muito boa, sabe? Porque eu não consigo imaginar a tamanha tristeza, a dor que essas mulheres possam sentir, né? Sim. A gente consegue se colocar no lugar, mas o sofrimento, ele é individual, né? Ele Sim, com certeza. Cada um, né? É, verdade. Perfeito. Eu compartilho desse sentimento, eu sinto muito por você, porque a gente carrega essas dores, né? Fica uma estigma para sempre, né? A gente consegue imaginar, mas não consegue sentir, né? Só esse fato da gente já ter o poder de se colocar no lugar do próximo e tentar sentir por ele já é grande coisa, né? Eu espero que algumas coisas me entristecem, eu vou ser bem, bem realista. Esse caso dessa menina de 10 anos que sendo estuprada aí por 4 anos, e eu vi uma educadora postando que até ela foi afastada do cargo, uma educadora, gente, postando que ela deveria estar recebendo por isso, porque como poderia em 4 anos uma criança estar sendo estuprada e só agora que ela estava grávida que ela foi revelar, ela deveria estar ganhando por isso. Pelo amor de Deus, que século que a gente está vivendo que uma pessoa consegue pensar desse nível, sabe? E aí não foi uma médica, não? Acho que foi uma médica. Não foi uma médica, foi uma educadora. Ela era uma professora e ela foi uma professora e ela foi até afastada, o ministro da Educação afastou ela, né? E o ministro não, foi o secretário da Educação. E aí ele ficou também indignado com a situação. Eu fico pensando no meu papel como educadora, né? Como docente, como enfermeira, porque eu espero de verdade que eu nunca forme alguém que tenha um pensamento quanto esse. Só que a gente sabe que em algumas
circunstâncias, as pessoas começam a se endurecer frente aos atendimentos, sabe? Então, aqueles que começam a ficar frequentes. Então, a mulher apanhou uma vez, 2 vezes, 10 vezes daquele marido que faz uso abusivo de álcool. E às vezes você escuta alguns comentários deploráveis, sabe? Ah, mas tá apanhando porque gosta, né? E aí, gente, quando a gente escuta da enfermagem, dói. Dói porque a gente não foi formado para isso. E a gente sabe? não pode julgar também, né? Independente da nossa profissão, que nem essa que é mulher que é educadora, que fez esse comentário, ela não tem esse direito, né? Quem deu direito a ela de pré-julgar uma situação, entendeu? Sim. Saber o que acontecia lá dentro. Porque uma mulher que apanha ou uma mulher que é estuprada, ninguém tem o direito de falar e achar ou comentar. Guarda para você, né? Acho que o mundo seria mais fácil se guardassem para você esses comentários maldosos. Porque é muito lindo quando você nasce numa família perfeita, que isso você não viveu isso, você não teve. Você só ouviu falar. E aí você se sente no direito de julgar outro, assim, é bem triste mesmo, é bem revoltante. Eu vi também dessa menina, a igreja se levantando, que ela não devia. Gente, absurdo. Pelo amor de Deus. Eu fiquei nauseada, de verdade, assim, são coisas assim que eu não consigo conceber, assim, eu fiquei nauseada, te juro, assim, é uma coisa que, e das pessoas, tudo bem, cada um tem os seus direitos, a gente sabe aonde tem que respeitar o direito do outro, mas eu fico, assim, consternada, imaginar uma criança de 10 anos com uma gestação de 4 meses, eu fico consternada, de verdade, assim. Uma gestação que só traz traumas e dores para ela de 4 anos de abuso, né? Sim, né? Que mulher vai ser essa menina, né? Que criança Eu vai olhava ser? para essa menina e lembrava da minha filha, que minha filha tem 10 anos. Né? Quem que não fez isso, né? Eu acho que a maioria das pessoas fez isso, né? Imaginou uma criança da família de 10 anos e falou, nossa, e se fosse com fulano, né? Nossa, gente, de verdade, é de doer, assim, mas... eu sigo assim, é revoltante, essa é a palavra. Eu sigo acreditando no bem e, sabe, a frase que eu gosto muito de falar, citando Gandhi, seja o bem, né, faça o bem, voltando na transformação que você quer fazer para o mundo. Então, não é que eu vou fechar os olhos para a maldade que acontece, para as revoltas que ainda afligem o meu coração. Mas estando aqui conversando com vocês e vendo que grande parte pensa diferente e vai fazer uma enfermagem diferente, para mim já acalenta um pouco, sabe? Mas olha só, essa aula não é só tristeza. Eu vou falar que enfermagem na saúde da mulher é uma das disciplinas que eu mais gosto de dar. É muito legal com relação ao que vocês vão aprender de essa questão também do empoderamento do enfermeiro, né? Tudo aquilo, vocês vão ver que tem trabalhos sensacionais de pesquisa revelando que depois que o enfermeiro chegou na atenção primária à saúde para dar esse cuidado da mulher no pré-natal, a diferença que foi e a aceitabilidade da mulher com relação a esse cuidado. Então, eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gosto, e que a gente tenha aí um semestre bastante proveitoso, né? Nossos encontros são de quartas e sextas, e que seja aí bacana para nós todos, ok? Ok. Prometo não traumatizá-los mais, somente com vídeo. Acho que a nossa próxima aula eu vou abordar vulvovaginites, então não comam muito, porque os vídeos têm imagens meio tenebrosas, então pode ser que nauseie aí um pouco. Quem tem o estômago fraco, aconselho não comer muito. E aí a gente se encontra na sexta-feira, tudo bem? Ok. Sim. Até sexta. Sim. Tá bom, gente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amém. Beijos. Amém. Tchau. Tchauzinho.
Elizabeth, Maria Cláudia, Lilian, Gleibe. Posso encerrar? Vocês querem falar comigo? Pro, eu gostaria de falar com uma senhora, se possível, por favor. Claro, fica à vontade. Só um instante. Quer que eu pare de gravar? Pode ser, por favor. Espera só um minutinho.